de água servida e esgoto eventual. Em especial, se a gente vier adotar na nossa praia banheiros públicos, que, aliás, é uma demanda que o Renatinho, desde que é vereador, os idosos, não, mas gente, juventude também precisa fazer xixi. Todo mundo precisa fazer xixi. Especialmente quem, depois de uma certa idade, toma diurético, remédio para pressão e de tempos em tempos quer passear na praia e ter o direito e a segurança de não ter que atravessar a rua para ir pedir um favor no restaurante ou no botequim. A gente precisa considerar isso tal qual tem no Rio de Janeiro, nos postos de salvamento, que combinam salvamento e combinam posto público. Deixa eu ver se eu deixei de anunciar alguém, Bruno. Bom, Maíra já falou, representando a companheira Talíria. Ok, nós vamos passar agora para o companheiro da Neutur, Luiz Fernandes, para que, na medida do possível, ele possa falar da própria experiência, já que a Neutur, de longa data, durante as várias administrações... esqueci de avisar, aquela senhora de vermelho, Cíntia, está com a lista daqueles que desejarem fazer intervenção. Está vendo? Não sei se do lado de cá está te vendo. Tá, Cíntia. Ela, por último, ela vai fazer assim, que ela é representante do governo aqui. Luiz, pelo tempo que você julgar conveniente para nos ajudar a pensar alto nessa audiência. Obrigado pela sua presença. Boa noite a todos, cumprimentando os organizadores da audiência, os vereadores Paulo Eduardo e Renatinho, os companheiros da mesa, a plateia em geral, em especial os quiosqueiros. Começando pedindo desculpas pelo seguinte, por talvez não ter as respostas adequadas às demandas que surjam. Eu assumi a presidência da Neutur tem 60 dias, e boa parte desse tempo foi dispendido com a organização do Carnaval da cidade. Então, na realidade, eu mergulhei no objeto dessa audiência a partir do convite que recebi do vereador Paulo Eduardo, que foi no dia 20 de março. Então, procurei me atualizar, ver a legislação. Eu não quero dizer que o termo de adesão é recente, porque ouvi atentamente a exposição do vereador, e me parece que foi em 2017, né? Agosto de 2017. Então, não é recente, mas eu estou à disposição de vocês. Ouvi atentamente as colocações da Patrícia e acho que, fundamentalmente, o que responde a boa parte dos questionamentos dela é realmente a definição de que órgão da Prefeitura é o responsável por conduzir esse processo. E eu acho que ela tem toda a razão nisso, porque a coisa está um pouco no ar. Então, como ela citou a Neutur, nós vamos reportar o ano de 98, tem um decreto de 98, onde coube a Neutur, por delegação da EMUSA, ficar responsável pelos recebimentos, em função da periodicidade das estações do ano. Então, a Neutur, fundamentalmente, o que ela tem feito ao longo desse tempo é isso. Acho que essa reunião ela vai ficar bastante mais efetiva e proveitosa a partir do trabalho em cima do termo de adesão, que é onde define, basicamente, o que se quer. Dentro da colocação da Patrícia, me chamou a atenção uma coisa que deve realmente deixar bastante confusa os senhores quiosqueiros, que é essa questão de buscando a fazenda, ser informado que devem obter, junto à Neutur, o documento que habilita o alvará. Ora, a Neutur, a empresa de turismo do município, ela não concede alvará, até porque não há uma permissão legal para se fazer isso. Tá? Então, é na fazenda. Eu acho que temos que trabalhar um pouco mais a partir da adesão. Entende? Porque essa análise é que vai nos conduzir a chegar às respostas do grupo de quiosqueiros, repito,
todas elas pertinentes pela explanação da Patrícia, e, de novo, me desculpando por talvez não ter as respostas que vocês queiram, me colocar à disposição para tirar alguma dúvida que, porventura, surja em relação à nossa participação. Obrigado, Luiz. Eu vou passar agora para o companheiro Cláudio Lírio, superintendente da CLIM, para, no que compete à limpeza, a Companhia de Limpeza Urbana de Niterói, nessa relação com a própria conservação de limpeza da cidade, os quiosqueiros, enquanto... Ah, sim, eu já tinha conversado com o Cláudio. Nós tivemos... Eu, politicamente falando, eu tenho divergências com alguns dos dispositivos do Código de Limpeza da cidade. Eu não gosto de parceria público-privada quando nós temos capacidade de fazer e nós gastamos muito dinheiro com o orçamento que a CLIM recebe. Inclusive, tem recursos da educação que vão para a CLIM, para dar conta de limpeza de escola, etc. Tem uma série de questionamentos, mas é a vontade do rei. Se o prefeito é um e escolhe dessa maneira, eu, se fosse prefeito, escolheria de outra, porque cada um tem uma maneira de pensar. Eu acho que a Companhia de Limpeza Urbana de Niterói foi uma das criações do primeiro governo do Jorge Roberto Silveira, foi coordenada no primeiro momento por um companheiro nosso da engenharia, o Travassos, sindicalista, inclusive do Sindicato dos Engenheiros, com uma luta comprovada nas lutas da esquerda social do país da gente, do nosso Estado, logrou, com os recursos que vieram a partir da reforma tributária da Constituinte de 86, logrou um orçamento que possibilitou o primeiro governo Jorge fazer mudanças que o Valdemir de Bragança, que o antecedeu, não pôde fazer. Então, a competência que a CLIM tem, na minha visão, de se organizar e dar conta dos serviços de limpeza, não justificariam, na minha visão, ter parceria público-privada com o Ecoclean e uma série de outras empresas. Mas isso se dá. Nós temos alguns geradores de resíduos de grande porte, como os quiosques da Praia de Caraí, que tem cocos, e o coco é consumido, aquilo gera um grande potencial, e tem uma empresa, alguns dos quiosqueiros de Caraí nos reclamavam, inclusive, que pagavam, alguns deles, R$1.000, num intervalo de tempo muito curto, para recolhimento de algo que está ali, prontinho para ser recolhido, etc. E, na minha avaliação, poderiam muito bem ser recolhidos e tratados em processamento, etc., pela nossa própria companhia. Mas isso é uma outra discussão. De qualquer maneira, o Lírio está sabendo disso. A CLIM tem atribuições que são legais, não são inventadas da cabeça de ninguém. A gente pode até discutir, ela poderia, na minha visão, fazer muito mais do que ela faz. Assim como eu acho que a Emusa não é uma empresa de engenharia. Eu que trabalhei numa empresa de engenharia chamada Embratel, eu sei exatamente o que é uma empresa de engenharia e sei que a Emusa não é uma empresa de engenharia. Uma empresa de engenharia que não tem engenheiro, ou tem pouquíssimos engenheiros, não é uma empresa de engenharia. Mas tem atribuições legais e, dentro dessas atribuições legais, uma delas é cuidar, ao mesmo tempo, da defesa da existência de quiosqueiros na nossa orla, gerando, inclusive, resíduos. O coco é apenas um dos exemplos, mas de que maneira o comportamento, são as atribuições institucionais da CLIM nessa tarefa de administrar a limpeza da cidade, considerando, inclusive, a existência de quiosqueiros. Então, Lírio, obrigado pela sua presença. Você tem a palavra, por favor. Obrigado, boa noite a todos. Vou cumprimentar o vereador Paulo Eduardo, o qual cumprimento todos os presentes da mesa, e vou fazer o esclarecimento sobre um questionamento que a Patrícia fez, que eu considero como muito importante. Existe uma resolução na empresa que delimita o uso, a retirada de lixo residencial e principalmente comercial. Comercial são 120 litros por dia. Acima disso, ele é obrigado a contratar uma empresa de recolhimento cadastrada na empresa, na CLIM. Inclusive,
Existem várias, são credenciadas, e todas elas estão no site da empresa, nós não indicamos ninguém. Todas que são cadastradas, como também as empresas que trabalham com caçambas estacionárias, também são cadastradas e também estão à disposição de quem tiver necessidade no site da Clean. Então, em cima do que a Patrícia falou, nós não paramos de recolher na Praia de Caraí especificamente, porque todos os quiosques da Praia de Caraí estão inseridos como grandes geradores, tá? Como todo comércio que gera acima de 120 litros. E vocês, com certeza, eu digo com propriedade, porque eu sou usuário da praia, estou sempre ali fazendo meu exercício físico, bebendo minha água de coco, e todos vocês sabem que a geração de lixo de cada quiosque não é pequeno. Tá? Então, como eu sou obrigado a cobrar do comerciante da quitanda da esquina de uma determinada rua, eu também sou obrigado a cobrar do quiosqueiro, se assim pode-se dizer, ou do comerciante da Praia de Caraí, da Praia de Charitas e outras praias também. Estão sendo mudadas as formas de atuação, inclusive, com relação, eu havia começado a acertar isso com Paulo Freitas, ex-gestor de praias, e agora nós vamos começar a retomar, junto ao Roberto Rocco, para regulamentar e regularizar, porque cada praia tem a sua característica. A Praia de Caraí tem um volume muito grande de coco, a Praia de Charitas não tanto. A Praia de Piratininga tem um volume médio de coco, Taquatiara também, agora a Camboinhas é realmente a vencedora. O volume que ele gera é muito alto. Então, nós temos que fazer uma readaptação, uma readequação a essa resolução que nós temos, que é de janeiro de 2017, mas não podemos isentar nenhum comerciante que gere acima de 120 litros. Tá? Eles são obrigados a contratar empresas, volto a dizer, cadastradas na Clean e apresentam constantemente, tem uma periodicidade para apresentar, o manifesto de resíduo. O que é isso? O manifesto é uma declaração autorizada pelo INEA, na qual ele informa de onde está retirando o lixo e para onde está depositando, aonde está depositando o lixo. Depositando em local autorizado pelo INEA, para não ser, em palavras para vocês entenderem, não pode ser descartado em lixão, tem que ser em aterro autorizado. Tá? Então, existe toda uma responsabilidade da Companhia de Limpeza Urbana em fazer essa fiscalização nessas empresas, por isso que não são todas que são autorizadas a fazer esse tipo de serviço. Com relação a valores, eu me abstenho a dar opinião, porque não é inerente ao trabalho da superintendência da empresa. Tá? Isso é um problema comercial, meramente comercial entre as partes, contratante e contratada. Tá? Mas é isso. Ok. Antes de abrir para... Cíntia já está com uma lista dos inscritos, né? Tá. Eu vou... A Dulce Galindo, como representante da Secretaria de Governo, que é responsável pelas relações institucionais entre o Poder Executivo, entre outras funções, entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, e por tabela nessa relação nossa com a população, se quisesse ter uma manifestação inicial, pode ter, mas com certeza será responsável pelo governo, pelo encaminhamento ao secretário Conte Bittencourt das medidas sugeridas a partir dessa audiência pública, não só pela Patrícia, como pelos demais participantes. Dulce, por favor.
Obrigada, Paulo. Bem, em primeiro lugar, eu quero saudar a iniciativa do Paulo, dos vereadores, do Renatinho, dos vereadores aqui presentes, representantes, de trazer para a Câmara, abrir na Câmara esse debate. Isso é importante, é isso que faz, e a presença de todos vocês, porque trazem o cotidiano, trazem a realidade da cidade, de quem vive, né, o dia a dia ali na rua. Então, acho que é o melhor caminho para a gente construir um projeto positivo para Niterói. O projeto, na verdade, é um projeto de ordenamento da orla. É importante ser compreendido que a orla ela vem do Barreto e vai até a ponta de Itacoatiara. Ela é diversificada. Então, como disse a Patrícia também, é fundamental para a gente caminhar bem, entender que cada praia vive uma realidade completamente. Ninguém pode imaginar projeto padrão que contemple do Barreto. Não é igual a Icaraí. Não é, completamente diferente. Algumas observações dela, eu estou aqui anotando, claro, são super pertinentes. O calçadão da Praia de Icaraí tem esse problema sim, ele é estreito, diferente do de Piratininga. Então, a formação ao entorno do quiosque é completamente diferente. Tem que ver, é preciso que se estude uma maneira de atender a uma demanda, porque os idosos, principalmente, botam a cadeirinha e adoram assistir o futevôlei e tomando uma aguinha de coco, e outras praias, provavelmente, a cerveja sai mais do que a água de coco. Isso tudo tem que ser pensado. Eu queria só esclarecer, Paulo, antes o seguinte, em relação ao SPU. Não, em primeiro lugar, o órgão gestor é esse. Existe um órgão gestor, eu infelizmente não sei, lamento, não sei o que houve. O Roberto Rocco tinha acordado de vir, é ele hoje o responsável, substituindo ao Paulo Freitas, e é um projeto atrelado, vinculado à Secretaria Executiva. De qualquer maneira, eu já me comprometo a intermediar um encontro do Roberto Rocco, Patrícia, com a associação, que eu acho que é passo fundamental. Vocês são, além de tudo que envolve o ordenamento da orla, porque a praia, é o uso da areia, é um conjunto, né, calçada, mas a Associação de Quiosques ela é fundamental e precisa sentar e conversar e chegar a um termo para todas as demandas. Mas o SPU, que eu queria esclarecer, ele tem sim um papel ainda, quer dizer, antes ele era o gestor total, ele era o dono. Hoje, ele, por esse mesmo documento, ele participa, olha só, cláusula 8ª. Ele autoriza o município a realizar ou contratar obras necessárias à implementação de infraestrutura urbana, turística ou de interesse social, devendo solicitar a aprovação prévia do SPU para execução de obras. Então, nós teremos que respeitar, dar publicidade, dar transparência e obter a aprovação do SPU. Isso é importante para deixar só claro o papel deles. E eu acho que o principal é a gente dar início aqui a esse debate. A gente tem um prazer enorme de estar aqui, ouvir essas demandas e promover esse encontro. Tá? É esse o papel da Secretaria de Governo e é o que a gente pretende fazer. Tá? Juntos, eu acho que a Câmara pode dar uma contribuição enorme no avançar desse processo. Tá bom? Então, por hora, eu quero realmente ouvir todas as sugestões e intervenções, porque a gente vai ter que dar um tratamento diferenciado para cada praia em função de sua diversidade. Tá? Obrigada. Cíntia, por favor, a lista das... Oi? Claro, claro, claro. Paula, dá um pulinho aqui. Patrícia, fala antes de eu vou anunciar a lista dos inscritos, mas a Patrícia pediu para fazer um complemento. Depois que Deus quer. Posso? Pode, claro. Olha só, a nossa presidente estava pedindo para não esquecer de falar sobre alguns recadastramentos que foram feitos com os quiosqueiros
da Orla de Niterói. Então, a gente teve 2 recadastramentos na Aneltu. O mais recente foi na gestão do presidente da Aneltu, Paulo Freitas. Era até o Paulo Freitas e o coordenador jurídico, o Leonardo, isso. E foi feito um recadastramento, que o da Aneltu é o que a gente tem de mais recente, tá, Fernandes, das praias. E, se eu não me engano, 2017, alguém me ajuda com a data? É isso, Jorginho? Em 2017, a gente foi chamado à Secretaria de Fazenda para fazer um recadastramento na Secretaria de Fazenda. E aí, por isso, vem retificar essa questão da gente ficar sempre em dúvida, né? Para onde a gente vai, quem é o órgão competente. Então, a gente precisa ter um recadastramento? Sim. Precisa ter um novo termo de permissão adequado? Sim. Precisa de ter o alvará? Sim. O alvará está previsto no Código de Posturas, tá? Lá nos seus artigos referente ao quiosque, mas também requer o termo de permissão. Então, a gente precisa definir isso de extrema importância para a gente. Tá? Outra coisa importante, e aí eu acho que vem muito de encontro com a Secretaria de Ordem Pública, que é uma realidade que a gente vem sofrendo nas praias. Tá? Algumas mais, outras um pouco menos, que é a questão da ordenação do espaço da praia e da garantia igualitária de trabalho. Tá? O que eu estou querendo falar? A gente sabe que as praias de Niterói existem os ambulantes e os ambulantes com ponto fixo, que montam suas barracas lá na areia. E o que a gente tem vivido nos últimos anos a desigualdade na condição de trabalho e na aplicação, inclusive, do preço dos produtos. E a gente está acabando ficando refém dessa situação, porque a gente tem uma série de impostos para pagar, que os quiosques, tirando os companheiros lá de Caraí, que não tem água, não tem luz, né, os demais tem água de Niterói, paga água de Niterói, paga a Aneltu, paga a Enel, a sua luz. Então, assim, tem uma série de taxas que são aplicadas para que ele possa funcionar. E aí tem uma concorrência desleal, por exemplo, quando tem uma barraca a 20 metros, a 10 metros do seu quiosque vendendo 3 latões por 10, por exemplo. Então, a gente precisa ter... esse ano, por exemplo, a gente teve montando lá nas areias um monte de módulos, mesas com 4 cadeiras, e aí parece para a sociedade que aquilo pertence ao quiosque, quando, na verdade, não é da propriedade do quiosque, porque a gente procura respeitar lá a área determinada para uso, mas aí os ambulantes vão e montam, e é mesa de plástico cadeira semelhantes às nossas. Então, está tendo esse conflito, né, visual, eu diria, que acaba denegrindo a imagem do quiosqueiro. E a gente, assim, ao longo dos últimos anos, com a mudança da gestão da APQN, a gente vem conversando com os quiosqueiros, cobrando a organização dos seus espaços de trabalho, mas aí a gente tem esse conflito. E aí, para finalizar, com relação ainda à questão da coleta de lixo, quando eu falei, me perdoa que eu não me recordo o seu nome. Cláudio. Cláudio, quando eu falei da coleta de lixo lá da praia de Caraí, a gente sabe do excesso do coco, né? E aí não era especificamente disso que eu estava falando. Eu estava falando, por exemplo, que não há um número suficiente de coletores de lixo urbano, da pessoa que está tomando um Gatorade, aonde colocar a sua garrafinha, da pessoa que tomou um Guaravita, colocar a sua garrafinha, da pessoa que veio comendo uma fruta de casa ou trouxe seu lanchinho e colocar esse seu resíduo e acaba utilizando o espaço de armazenamento do quiosqueiro e aumentando ainda mais o volume
volume de lixo. Então, ele acaba pagando mais por conta de um lixo excedente que não é aquilo que o seu trabalho está produzindo. É especificamente disso que a gente estava falando. Então, assim, a gente precisa rever isso, aí eu não tenho a menor dúvida de que é para todas as praias, a questão da coleta de lixo. Inclusive, há o estabelecimento de um horário de funcionamento para os quiosques. E o lixo, a coleta de lixo nas praias ocorre em tarde da noite, posterior, muitas das vezes, às 10 horas da noite. E aí não dá, por exemplo, para o quiosqueiro deixar o seu equipamento de armazenamento de lixo do lado de fora, porque aquilo é depedrado, é furtado, e aí você não tem como colocar. Então, a gente tem a opção de quê? Vai colocar um monte de... O volume de lixo é grande, todo mundo sabe. A gente vai colocar um monte de saco no meio-fio da calçada para a coleta de lixo 11 horas, meia-noite, ir lá retirar. Então, é disso que a gente está falando. Há uns anos atrás também, e aí certamente não foi na sua gestão, Cláudio, eu posso ver depois especificamente a data, porque a gente tem isso também por ofício, a gente começou o diálogo sobre a possibilidade de um projeto Ecopraia, e que a gente tinha os seguintes objetivos: a coleta seletiva de lixo, seria a implementação de galões de coleta seletiva. Então, a gente teria, sobre o compromisso dos quiosques, essa era a proposta inicial, os galões de coleta seletiva para separar lixo seco de lixo úmido. Tá? A gente tinha uma proposta ainda nesse projeto, a reciclagem de latas, óleos e coco, que são os principais resíduos nossos, que a gente precisa ter o maior cuidado, né, para poder desprezar esse material. Então, por exemplo, alguns de nós têm lá credenciamento com empresas para a retirada das latas, outras com a retirada de óleo. Inclusive, quando você fala do manifesto de resíduo do INEA para a retirada do coco, a gente sabe também, tem conhecimento de que a gente precisa preencher o manifesto de resíduo no INEA para a retirada do óleo. Então, quando a gente tem uma cooperativa que vai lá retirar o nosso óleo, a gente tem que informar minimamente, a cada 30 dias, qual foi a empresa que retirou esse óleo, e aí ela vai informar para onde destinou. Então, a gente tem conhecimento disso também. Outro item do projeto, que a gente estava em processo de construção, mas em virtude da mudança de prefeito e tudo mais, acabou ficando lá guardadinho, seria um projeto educacional que a gente chama de educação de formiguinha, né? Seria os nossos colaboradores e nós, responsáveis pelos quiosques, fazer o trabalho de educação ecológica nas praias, né? Então, com o nosso cliente, quando a gente recebesse o nosso cliente, a gente teria uma parceria com a Clean ou com a EcoClean, no sentido de dar a ele um saquinho para ele coletar o lixo, um folderzinho informativo da importância dele preservar aquela área de praia, porque a gente sabe que a gente varre a areia da praia, isso faz parte da nossa realidade. A gente usa e a gente precisa limpar. Então, quando a gente vai limpar e que a gente passa o ancinho na areia da praia e a gente vê cigarro, tampinha de água oxigenada, as mais diversos lixos que ficam ali entranhados na areia e que aquele caminhão, tatuzinho, eu não sei o nome, não consegue retirar, isso dói profundamente na gente, né? E é incrível que aquele mesmo usuário que foi lá de dia, que comeu, que se divertiu, que usou e que deixou aquela lixarada toda na areia, no dia seguinte vai forrar uma canga para o seu filho menor sentar naquele mesmo espaço sujo. Então, quando a gente fala do trabalho de formiguinha, é o trabalho de conscientização da importância de preservar esse espaço de forma ecologicamente correta. Então, a gente encaminhou para lá um projeto, esse projeto foi iniciado, tinha alguns pontos específicos de caçamba para ser armazenado coco. Infelizmente, ele não deu andamento. Então, fica aqui, né, o pedido de buscar isso lá na Clean novamente, e, caso seja necessário, a gente tem esse projeto, a gente tem o ofício, o processo que foi iniciado, e a gente gostaria também de resgatar. Inclusive, havia uma sugestão
da construção de um selo, eu acho que essa casa pode participar disso conosco, reconhecendo o quiosque ecologicamente correto, ou seja, aquele quiosque que cumpre as etapas desse projeto de parceria, do manejo de resíduos, né, e de educação do usuário, poderia, sim, receber um selo, certificando ele como um executor de uma atividade exemplar. É isso, obrigada, Paulo. Não, você já deu o projeto de lei, uma boa parte dele pronto. É evidente que, para uma primeira audiência, as contribuições que vêm dos quiosqueiros são as mais importantes, porque quem vive o dia a dia da atividade é que pode compreender onde o calo está apertando, onde os problemas acontecem. De qualquer maneira, uma síntese da audiência pública será feita. A representante da Secretaria de Governo, Dulce Galindo, está aqui anotando também. A gente depois vai ter acesso à ata e ao próprio DVD, de tal modo que as próximas reuniões possam ser mais adequadamente organizadas e com uma efetividade muito maior, porque uma boa parte das coisas já foram feitas. Cíntia, você falou que tem mais quantos inscritos com você? Eu quero anunciar os inscritos para depois encerrar, senão eu não consigo administrar ao final. Sim, então me passa. Não, tem mais um ou tem mais uns? Tem um, pronto. Sim, vou fechar a inscrição, porque senão eu não administro. Eu tenho uma fama de falar muito, mas eu sou muito bom ouvinte e não consigo impor restrição a ficar ouvindo ninguém. Deixa eu fazer a leitura das pessoas. Bom, eu vou passar ao companheiro Renatinho, organizador conosco dessa audiência, para as suas considerações, antes de chamar, na ordem, os seguintes companheiros que se inscreveram. Se tiver alguém que tenha se inscrito e que a Cíntia, por acaso, não tenha anotado, por favor, avisa, tá? Jorginho, de Piratininga, o companheiro Boechat, está inscrito aqui. Rodrigo Chame, que é do Ponto do Bebê, ali da Praia de Caraí. O Rodrigo estava ali na frente, cadê ele? Ah, está ali atrás. Rodrigo, do Ponto do Bebê, que é aqueles brinquedinhos que as crianças usam ali. Otávio Carneiro, 20 anos. Tem o Evandro Barreto, Associação Food Truck do Barreto. Pamela, quiosque 4, de Itacoatiara. Carlos Eduardo Menezes, publicitário. Baiano, e se inscreveu também Fernando Tinoco. Ok? Renatinho, por favor. Bom, gente, boa noite aqui para todo mundo. Primeiramente, é uma satisfação imensa em receber todos os trabalhadores aqui, quiosqueiro, ambulante, enfim, porque são trabalhadores e, na minha visão, estou nessa casa há 3 mandatos e meio e travando uma luta sempre ao lado dos trabalhadores. Com esses trabalhadores, eu fico vendo aquela placa ali, aquela faixa, os quiosques de Charita pede socorro. Mais de 30 anos de luta. E eu conheço, e é verdadeiro. Isso é uma vergonha, os trabalhadores ser a todo momento, passar por um momento difícil de sair. Isso é um terrorismo que fazem com todos os trabalhadores em todas as praias oceânicas, em todas as praias de Niterói. Eu, sinceramente, eu saio do natural, porque eu não consigo entender porque os trabalhadores não são respeitados. Respeito, e tem que ser valorizado. Porque isso não é de hoje. Eu trabalhei ali na esquina Pereira da Silva, Gabriel Peixoto, ainda fico lá. Ainda continuo lá prestando conta do mandato, há mais de 30 anos. Então, gente, queria anunciar aqui a presença do companheiro deputado estadual Flávio Serafim, do PSOL. Flávio, eu queria te convidar para vir aqui para a mesa. Vem para cá, companheiro. Obrigado, Renatinho. Não acabei, não. Ah, não acabou, não? Que é isso? Pô, você parou, rapaz, só para... E quem fala pra caramba... Eu fiquei emocionado com a presença do deputado. Um deputado que faz a diferença lá na Alerj.
uma cadeira aqui para o Flávio. Então, pessoal, quero dizer tudo isso, porque, então, nesses mais de 30 anos que eu fiquei na esquina e ainda continuo prestando conta do mandato, eu observo toda as covardia feita com os trabalhadores. Quiosqueiro, por exemplo, que a maioria estão aqui hoje, gente, essas pessoas trabalham por amor, sol e chuva, estão trabalhando, ninguém está trabalhando por lazer, e sim por necessidade, e a maioria das vezes são perseguidos. Vem uma ordem do SPU, da União, da Prefeitura, tem que tirar todo mundo, vamos derrubar o teu quiosque. Que isso? Eu, sinceramente, isso mexe com o meu emocional. Mexe com o meu emocional. Quem, na maioria das vezes, são perturbados, não tem seu direito de levar comida para casa, para sustentar seus filhos, são perseguidos. Olha, eu não vou me calar nessa tribuna, como nunca me calei, em estar denunciando todo esse tipo de covardia. O projeto Orla, que é um projeto sustentável, que agora quem vai gerenciar vai ser a prefeitura. Aí é muito importante isso agora, para ficar mais perto da gente aqui, para a gente combater isso, elogiar sim, quando estiver respeitando, ajudando os trabalhadores para se alimentar. Então, pessoal, tem a questão também da pesca artesanal, lá em Itaipu. Nós fizemos até um projeto de tombamento. Está tombada a pesca artesanal, e eles estão lá passando o nosso fogo. É terrorismo para todo lado. Será que eles vão tirar a gente daqui? Isso não pode acontecer. O governo tem que ter respeito e amor pelas pessoas, pelos trabalhadores. Nós do pessoal, nós não aturamos isso. Eu, o companheiro Paulo Eduardo, nós não aturamos esse tipo de injustiça. Não aturamos. Na Praia de Caraí, por exemplo, nós tínhamos várias tendas que os idosos jogavam buraco ali, até meia-noite, 1h da madrugada, jogando por uma forma de lazer. Foram retirados. E o governo é aliado à União. Isso é político. Tirar uma forma de querer aparecer, para na época da eleição, ter os votos dos companheiros, dos trabalhadores. Isso é uma grande verdade. Eu falo isso respeitando muito o companheiro Cláudio Liro, respeitando mesmo que eu conheço, uma pessoa íntegra, uma pessoa que trabalha, faz a diferença. O outro companheiro ali, o Fernando, eu não me lembro da luta dele, não me lembro, mas com certeza. Então, eu acho que a gente tem que fazer isso. O caminho dessa orla, desse projeto Orla agora, a palavra central é respeito. Se não houver isso, gente, eu estou falando essa parte aqui do que eu acho, porque o Paulo já falou muito sobre o projeto, a Patrícia, enfim, uma fala até muito boa, mas a minha luta é essa. Os trabalhadores têm que ser respeitados, porque se não forem respeitados, terá denúncia aqui a todos os dias, e eu ocupo essa tribuna aqui, eu e Paulo, ocupamos essa tribuna todos os dias. Todos os dias. A gente não deixa de ocupar a tribuna, porque é um dever, é uma obrigação. Fomos eleitos para isso. Quem paga o nosso salário é a população de Niterói. É o povo de Niterói que paga. Então, por que esses trabalhadores não são respeitados? Então, pessoal, eu já falei aqui das barracas. Eu não sei por que na Praia de Caraí também não tem chuveirinho para as pessoas. Arrancaram covardemente isso, injusto. Todas as praias. Para concluir, nós fizemos aqui nessa casa um projeto chamado A Tribuna Livre. A Tribuna Livre, já tem mais de 6 anos, e de forma alguma
os meus colegas querem aprovar esse projeto. Projeto lindo, um projeto que dá oportunidade a todos quiosqueiros, todos os trabalhadores, vir aqui, se inscrever durante 15 minutos ou 20, para falar aqui junto com os vereadores. Junto. Por que isso não aprova um projeto desse? Quer a população só na época do voto? É isso que eu posso imaginar. Esse projeto dá liberdade às pessoas expressar o que pensa, o que acredita, denunciar, cobrar do Poder Executivo. E até hoje não foi aprovado. Mas nós vamos, já demos uma entrada, se me fala a memória, já demos uma entrada nele. Novamente, vamos cobrar porque vocês possam vir aqui na Casa do Povo. Quando eu falo a Casa do Povo, eu gostaria que essa casa fosse mais do povo mesmo. E vir aqui expressar a vontade de vocês, o que vocês acham dos vereadores, dos projetos de vocês, por que vocês estão atacados, por quê? Então, pessoal, é isso aí. Vocês podem ter certeza, vocês vão ter, como sempre, um aliado. Com esse companheiro Paulo Duarte, que a gente caminha junto nas lutas aqui, vocês terão um aliado sempre, para qualquer questão de desigualdade, injustiça, preconceito. Falar para a gente, e a gente vai, com certeza, quantas vezes nós já entramos no Ministério Público, denunciando esse tipo de covardia. Obrigado, pessoal. Boa sorte para vocês aí. Boa. Obrigado, Renatinho. Jorginho de Piratininga. E em seguida, Boechat, tá? Eu vou anunciando e o que vem depois. Tá lá, Jorginho. Obrigado pela presença, hein? Eu queria dar boa noite a todo mundo. E eu escrevi aqui, gente, para ser sucinto, tá? Eu queria agradecer... Mas ajuda tá, alguém... Assim está melhor? Tá melhor, Jorginho, tá melhor. Eu queria agradecer a iniciativa do mandato do Paulo Eduardo de convocar essa audiência pública e dizer que isso é muito importante para essa nossa luta de tanto tempo. Durante 20 anos que eu estou trabalhando na areia, a gente já participou de várias reuniões, várias assembleias, algumas audiências públicas, e até mesmo a gente participou durante meses, quase um ano, ou mais de um ano, do Projeto Orla, que levou nosso tempo de trabalho em conjunto com a sociedade e com o poder público em todos os âmbitos, municipal, estadual e federal, e que ficou para ser concluído, só faltava uma audiência como essa. E, na época, não sei por que essa audiência não aconteceu e esse projeto ficou engavetado quando mudou de mandato do prefeito para o outro. Eu disse que chegamos, que participamos, que eu queria deixar aqui registrado a figura de Dona Jucirema. Jucirema. Que todo mundo que está nessa luta há muito tempo conheceu. E dizer que Dona Jucirema foi embora, né, e não viu a conclusão da nossa luta. Ela não viu a conclusão da nossa luta. Ela foi embora sentindo a mesma coisa que a gente sente hoje quando a gente vai deitar, quando termina um dia cansativo de trabalho, de verão, seja lá, que a gente furou trocentos cocos, que fritou tantos peixes, que a gente sai do quiosque que os gatos vão atrás da gente com cheiro de peixe. Dona Jucirema foi sem saber se quando ela acordasse no dia seguinte, como a gente faz isso, saber se a gente, quando chegar lá, o quiosque vai estar no lugar, se não vai vir alguém e vai tirar a gente de lá. Todo dia a gente vai dormir com essa mesma preocupação. Não sabe se no próximo dia, na próxima semana, no próximo mês, no próximo ano, ou se no próximo mandato político, a gente vai estar ali para garantir o pão de cada dia. Né? Queria deixar essa coisa registrada.
Nós queremos, sim, a regularização, nós queremos, sim, a reformulação dos quiosques, a gente quer, sim, as regras do jogo, como disse Patrícia. A gente precisa disso para trabalhar, né? A gente é taxado, diante algumas pessoas, né, da cidade, diz que os quiosques são feios, os quiosques são sujos, os quiosqueiros não têm capacitação, que está precisando mudar alguma coisa. A gente quer essa mudança. A gente também vive aqui na cidade. Nós também somos moradores, né? E uma hora ou outra, eu vou lá na Rúbia tomar uma cerveja, ela vai lá no meu quiosque, né? Ou eu vou e tomo um coco lá no Silésio, ou passo, dou um bom dia para o São Antônio, Caraí, ou vou lá no Portugal Pequeno, ou eu vou lá encher o saco de Gustavo em Taquatiara. Enfim, a gente se frequenta, a gente também é morador da cidade, a gente quer que essa cidade seja bonita, seja organizada, né? Não só para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos. Nós já temos netos, olha quanto tempo a gente está aí trabalhando nessa luta, né? Por quê? Porque nós, como Patrícia já disse, alguns de nós, ou a maioria, já passou dos 50, gente. Entendeu? Se a gente sair do mercado de trabalho hoje, onde é que a gente vai se inserir? Né? A gente quer essa cidade limpa, a gente quer um quiosque que tenha excelência de qualidade, a gente quer capacitação. A gente sabe que a gente precisa de capacitação, mas não depende só de nós. Isso é uma fala de Regina, que é a nossa presidente sempre. Não depende só de nós, a gente quer tudo, mas não depende. Quantas vezes nós aqui já fomos da entrada no alvará que nunca teve resposta? Quantos ofícios a gente já enviou em todas as secretarias e resposta nenhuma teve? Quantas vezes a gente já ficou lá se humilhando, esperando o secretário atender a gente, como se a gente fosse um marginal? Porque, na verdade, nós somos marginais. Nós estamos à margem da lei da cidade. Nós estamos à margem. A gente precisa de um alvará que a gente pede, ninguém dá, e nos cobram esse alvará. Cada secretário que entra, chega lá, bate a porta. Ai, meu irmão, eu quero alvará, quero isso. A gente também está querendo. Como é que faz? Aí a gente vai lá, numa reunião, aí fala assim, agora vai. Aí vai todo mundo para a porta da Neotur. E vamos lá, e nada acontece. Entendeu? A gente queria ter um novo começo nessa reunião daqui de hoje. A gente quer que essa coisa realmente aconteça. A gente precisa, a cidade precisa, entendeu? E a gente está querendo que melhore tudo. Mas a gente também está querendo que melhore, que seja consultado algum projeto que vier por aí pela frente, que seja consultado. Você aqui de Piratininga, de onde o vento vem? Dá para a gente botar uma janela no quiosque do lado de cá? Não dá para botar? Lá, quando fizeram em Caraí, né, botaram um toldo que a gente sabia que aquilo não ia dar certo, gente. Qualquer ventinho mais forte ia derrubar aquele negócio. E não foi, não deu outra. Primeiro o Sudoeste que entrou, o bagulho caiu, teve que fazer uma remenda lá para poder o negócio ficar de pé. E até hoje está remendado que não teve. Então, é muito interessante. O cara que está ali no dia a dia, com o pé na areia, trabalhando, com a barriga na fritadeira, fritando peixe, ele sabe da onde o que é necessário para ele trabalhar. Entendeu? Então, que seja um projeto compartilhado, né? Que tenha um comitê gestor que discuta essas coisas, para que a gente tenha uma cidade melhor, uns quiosques melhores para atender a população e aos turistas que chegam na nossa cidade, que é uma cidade bonita. Então, é só isso que a gente precisa de um feedback do poder público, né? A gente precisa que o poder público tenha vontade de nos atender e tirar a gente da marginalidade, que hoje nós somos marginais. Obrigado, Jorginho. Muito obrigado. Obrigado você. Boechat, por gentileza, queria anunciar a presença do vereador João Gustavo ali na galeria de imprensa. Depois do Boechat, o Rodrigo, que já está pertinho. Rodrigo Chame, do ponto do bebê da Praia de Caraí. Boechat. Boa
boa noite a todos. Boa noite, vereador Renatinho, boa noite, vereador Paulo Eduardo, parabéns pela montar essa audiência pública. Eu queria fazer algumas observações, muito relativas, principalmente, Patrícia, à região oceânica, né, da qual eu sou administrador, então as praias da região oceânica são um trabalho constante que eu tento manter, né, trabalhar junto com o pessoal de Cambuinhas, Itaipu, Piratininga, principalmente, e queria dar duas notícias. Bom, Itaipu, que não é bem quiosque, são os comércios, nós já tivemos uma reunião com eles, junto com o Paulo Freitas, porque o grande problema nosso, quer dizer, é o seguinte, os quiosques estão aí desde João Medeiros, né, Patrícia? João Medeiros fez aqueles quiosques lá, ele apresentou no YouTube na época, não é isso? Quer dizer, diversos governos se atravessam, passando, e realmente cada um dava uma ideia, cada um fazia alguma coisa. Esse governo, pelo menos, nós temos a criação do Coordenadoria de Gestão de Praias, já temos autorização do SPU para que nos movimentemos com mais facilidade, Paulo. Eu acho que isso é uma grande vantagem. Então, por exemplo, na região oceânica, nós tivemos reuniões com os quiosqueiros de Piratininga, fizemos uma grande reunião do Secretaria de Ordem Pública, a Patrícia participou, e a ideia era de dar um alvará provisório para que eles ficassem dentro da legalidade. E aconteceu um pequeno entrave jurídico, porque a Neutur, de repente, não pôde mais dar a solicitação, a autorização para que eles fizessem o alvará junto à Fazenda. A Procuradoria do município está vendo uma forma de fazer com que isso aconteça. Eu estou acompanhando isso perto, porque eu tenho interesse, não é de hoje, batalho com o Jorginho e todos os quiosqueiros de Piratininga, não falando das outras, para que as coisas aconteçam. Eu acho que o projeto Orla vem num bom momento de concretização. Eu acho que agora, realmente, com Conte como secretário de governo, com Axel como secretário executivo, que estão comprometidos com isso, e com a autorização que o prefeito me deu de que eu pudesse fazer esse trabalho, eu acho que a gente vai conseguir andar, Paulo. Essa audiência pública é muito importante por causa disso, que dá mais um pontapé nesta bola para a direção do gol. Por quê? Porque essa quantidade de sugestões, opiniões, essa fala do Jorge, essa fala da